Salve, rapaziada! Eu fiquei devendo algumas reviews aqui do desafio dos inscritos e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Mas não sai daí, fica até o final, porque quem sabe você também consiga aprender cada vez mais com a minha opinião, com o projeto dos colegas, dos amigos de vocês. E dessa vez, nesse vídeo, eu vou mostrar 3 projetos. Fechou? Mas antes, não se esqueça, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha este vídeo para que ele chegue em maior número de pessoas, para quem sabe a gente tentar atingir aí a meta de 30 mil inscritos até o final desse mês. É tipo quase e muito impossível, mas pode ser que dê certo. Então se liga na tela. O primeiro projeto, pessoal, que a gente vai avaliar é o projeto do Flávio Augusto Teixeira, beleza? Eu já vou dar o follow aqui no GitHub dele antes que eu me esqueça, tá? Então tá aqui, pessoal, para quem quiser seguir ele aqui também, né? Eu vou deixar o link do GitHub dele na descrição deste vídeo e eu já vou entrar aqui no projeto dele do Desafio dos Inscritos, tá? Então, o primeiro ponto positivo, Flávio, que eu vi aqui no teu projetinho é que tu fez um README muito bem feito, tá? Então, tu explicou detalhadamente quais as stacks e funcionalidades que tu explicou. Tu fez toda a parte de gerenciamento de tarefas. Uma coisa que eu não gostei aqui foi esse formato aqui, ó, ficou confuso de ler. Então, todo o projeto precisa ter um README mais bonitinho aqui, tá? Olha só, ficou tudo junto aqui, então já faço uma sugestão para te fazer a alteração. Uma outra coisa que eu vi aqui no teu README, né? Tu colocou aqui a documentação da API, acesse a documentação interativa no localhost 2.8080. Então aqui seria ideal tu colocar um texto, né? Após rodar o projeto, a documentação encontra-se nesse endereço que é o localhost. Então a pessoa vai rodar local isso, tá? Então, se eu clicar nesse link aqui, ele não vai direcionar para nenhum lugar e vai ficar dando not found. Perfeito? Uma outra coisa que eu vi aqui no teu README, cara, deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu ver, localhost. Aqui, ó. Esses exemplos de uso de registrar o usuário, tanto aqui quanto a estrutura do projeto, ela não ficou bem apresentada no README. Então, a minha sugestão é que tu utilize o Carbon. Carbon é esse carinha aqui, ó. Carbon.sh. Não, minto. Carbon. Deixa eu só entrar no Carbon aqui. Carbon.now.sh. Tu cola a estrutura aqui do teu projeto, gera a imagem e sobe essa imagem no teu README. Então fica tipo muito mais intuitivo e mais legal de acompanhar. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Beleza? Então, basicamente, da parte do teu README é isso. Beleza? Show de bola. Uma coisa que eu gostei é isso aqui, ó. Soluções de problemas comuns, execução infinita, tal, solução, configuração. Aqui, ó. Próximas melhorias. Então, tu colocou paginação nas consultas, cache de consultas frequentes, upload de arquivos para a tarefa, notificação por e-mail e métricas de monitoramento. Isso aqui é muito interessante, cara, porque outras pessoas que vão ver o teu repositório podem fazer um fork e contribuir para o teu projeto. Então, isso aqui é muito legal de tu colocar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o teu projeto aqui e vou abrir ele no meu IntelliJ, tá? Mas eu não vou rodar ele. Porque eu não tenho tanto tempo assim, mas eu vou dar algumas dicas bem pertinentes aqui, tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Show de bola. E eu vou abrir esse teu projeto no meu IntelliJ para a gente ver como é que ficou o teu código fonte. Agora sim. Fechar o de trás. Pronto, ó. Legal, né? Já abre no README, bacana. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ponto que a gente vai olhar é a arquitetura de pastas. Então, pelo que eu vi aqui, tu fez uma arquitetura em camadas que ela está muito bem executada, né? Tu tem o controller, DTO, o exception model, repository, o security config, ou seja, tu usou o Spring Security e o service, tá?
Só um adendo aqui, cara. Tá vendo que tem os pacotes principais, pelo que eu vi, da arquitetura em camadas, tu colocou com letra maiúscula. Se tu for padronizar, o certo seria deixar tudo com letra minúscula mesmo, tá? E não o capitalizer aqui da primeira letra em maiúscula. Mas tudo bem, isso aí é toque meu. Tu monta a tua EAP do jeito que tu acha melhor. Perfeito? Vamos começar pelo model aqui, ó. O model, tu decidiu criar, pelo que eu vi aqui já, tá? Todas as entidades, ó. Se eu entrar aqui em task, usando o encapsulamento correto. Tu não usou Lombok, isso também é um ponto muito positivo, principalmente para depois, se tu quiser alterar de arquitetura em camadas para arquitetura limpa, né? Então, onde as entidades não podem depender de frameworks, então fica bem bacana. Então, tu usou a anotação @int e o @table para isso, criou todas as variáveis como privadas, e utilizou o encapsulamento tradicional, criou 2 controles, enfim. Uma outra coisa que eu achei bacana é que todas as tuas entidades, tu sobrescreveu, fez um override do método toString. E isso aqui é muito interessante, principalmente se tu quiser fazer um log, se tu quiser fazer um print do objeto que representa aquela entidade, tá? Uma outra coisa que eu vi aqui é que tu usou o implements no user details para fazer o Spring Security funcionar. O que muita gente peca e erra é nessa parte, tá? Então também está muito bem feito, criou os construtores e implementou os métodos aqui usando roles, tá? E o user usou o e-mail, perfeito. É isso aqui mesmo, beleza? E pelo que eu sei aqui, que eu já dei uma olhada, tu tem uma classe, tipo esse enum type aqui, que ele está completamente vazio, então é totalmente desnecessário estar aqui no teu projeto. Perfeito? Vamos agora entrar aqui no exception, tá? Tu criou aqui um global exception handle para fazer a escuta das exceções, isso também tá bem bacana, tá? Então tu tratou, pelo que eu tô vendo, o resource not found, tu tratou o bad request exception e tu tratou o illegal arguments exceptions aqui, tá? E os exceptions. Perfeito. Então tu lançou no exception internal server error, o illegal arguments o bad request é o bad request e o not found o resources como not found. Perfeito. Acho que aqui não tem problema. Daí tu criou algumas exceções específicas, né, de response. Então tu usou um DTO que também serve para tu padronizar uma determinada saída. Então isso aqui também está muito bem feito. Tu criou as próprias bad request e o resource not found que seguiu o padrão. Show de bola, tá? Vamos lá. Vamos partir aqui para os DTOs. Os DTOs tu usou aquele trabalhinho de request e response, o que eu gosto muito, tá? Então, request é tudo que vem de um cliente externo e o response é tudo que o teu back-end vai responder. E tu criou alguns DTOs aqui. Nesse caso aqui, tu poderia usar record, né? Um ponto negativo, tá? É que por mais que tu tenha feito os exceptions, as escutas dos exceptions, tu poderia usar o pacote validation, tá? Mesmo tendo os exceptions escutando tudo. Isso aqui é uma outra camada de segurança para os teus DTOs. Então seria interessante tu colocar também, tá? Beleza? Partindo então aqui para a camada de serviço, tu implementou aqui o task service exatamente como deveria ser. Tu adicionou todas as regras de negócio dentro dele, tu não misturou regras de negócio no teu controller. Eu só não gostei dos teus services, cara, pelo fato do mapper estar aqui. Ele está fazendo um papel de mapper também, tá? Então, isso aqui é que tu tem que tomar muito cuidado. Ele está fazendo papel de mapper. Se eu não me engano, temos aqui embaixo, ó, convert to DTO e ent to DTO na outra. Então, o ideal é tu também separar essa responsabilidade. Quem sabe tu criar um pacotezinho chamado mapper e trabalhar ali. Já o Project Service, aqui, ó, tu não fez isso, né?
faltou algumas permissões de regra de negócio, ele ficou meio que uma classe de gateway, ele ficou parecendo um repository. E quando isso acontece, tu não precisa ter os services, tá vendo? Ó, tu simplesmente não tratou nenhuma regra de negócio, tu pegou o Project Repository e começou a utilizar ele, tá? Então, teoricamente, esse services não é um service. Então, tu poderia fazer isso diretamente lá dentro do controller, porque pelo que eu olhei dentro do teu controller, tu usou, olha aqui, dentro do teu controller, tu criou aqui os métodos, as anotações e tu usou, querendo ou não, regra de negócio aqui dentro. Então, tua camada de service não serviu para praticamente nada, a não ser uma ponte entre a camada de repository e controller. Tá? Então, teoricamente, não faria meio que sentido ter aquele service se tu for usar desta maneira. Tá? E no mais, tu tem aqui o security config, aqui provavelmente tu seguiu aquele meu tutorial do Spring Security JWT, ele ficou muito completinho, ficou bem executado, tá? Inclusive tu montou aqui, deixa eu ver onde é que tá, aqui ó, o Authentication Controller para fazer toda a parte de autenticação. E aqui tu fez o que eu comentei antes, quer ver? Ó? Tu usou o pacote Validation para fazer validações dentro aqui, ó, @valid, tá vendo? E tu não usou isso nos outros controllers, tá? Basicamente, essas são as minhas dicas que eu posso passar aqui para ti neste momento. Então, foi um ótimo trabalho. Eu acho que se eu fosse avaliar como um professor de universidade, talvez daria para dar um 9, um 8,5, tá? Por conta de alguns detalhezinhos que ficou. Mas fora isso, tá muito bem feito, beleza? Então já deixo aqui os meus parabéns para ti. Pessoal, agora a gente vai ver um outro review, que vai ser do Rafa Sam, tá? Então eu também vou colocar o link dele aqui e eu vou deixar todo o GitHub aqui também, tá? Então se liga só, olha que legal que ficou o projetinho. Então nós temos aqui o Rafael Sammarco, eu já vou seguir ele aqui também, dar aquela moralzinha, né, para ele. Ele tem habilidades já, né, com back-end, ele utiliza Kotlin, Java e Spring, ele é full stack, pelo que a gente pode ver aqui, gosta de trabalhar com algumas ferramentas. Então vamos ver o projeto do Rafa Sam. Beleza, vamos lá. Eu achei esse README dele ficou perfeito, assim, ficou bem explicadinho. Então, ó, sistema de gestão de projetos e tarefas, as tecnologias que ele utilizou, a estrutura do projeto também foi com arquitetura em camadas. E pelo que eu já olhei aqui, ela ficou muito bem executada. Os requisitos para rodar, ó, rodando localmente, o que a gente tem que fazer? Tem que clonar, os endpoints que ele fez e testes, tá? Então ele usou testes mocados. Vou baixar aqui o projetinho. Vou fazer o download, eu não vou fazer o clone, né? Deixa eu só baixar. Vou abrir aqui na minha ferramenta, no IntelliJ. Downloads. Aqui. Pronto. Deixa eu fechar a telinha de trás. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, arquitetura em camadas muito bem feita, tá? Ele preferiu usar o pacote domain e ele separou aqui em models e enums. Isso, para mim, é ótimo para a organização, tá? Um ponto aqui importante de se falar. Se a gente for olhar aqui, pessoal, as entidades que ele criou, ele também não usou Lombok, né? Então, ele colocou tudo como privado, mas ele usou, na verdade, né? Ele colocou o @data. Eu acho que essa anotação, ela é, tipo, bem exagerada. Principalmente porque ela implementa alguns métodos, que é o equals e o hashcode da classe, para verificar se
é um determinado tipo de objeto ou não, então ela implementa outros métodos que não fazem muito sentido para mim usar o @data, tá? Então, beleza. Só para formalizar aqui, o @data ele gera um combo de anotações automáticas. Então ele vai gerar aqui, ó, o @getter, o @setter, o @equals and hashcode, o toString e toda a parte de construtores. Se eu não me engano, o required args constructor ela é gerada automaticamente, tá? E por que que não é recomendada criar isso no Spring, tá? Primeiro, ele cria setters para tudo. E geralmente a ideia do encapsulamento é a gente privar todas as variáveis, né, manter a segurança delas e só abrir as variáveis necessárias, tá? Então, ele vai gerar setters para tudo. Segundo, equals e o hashcode. Quando ela gera esses códigos automaticamente, quais são os problemas e quais são os perigos? Pode causar Stack Overflow se houver um relacionamento bidirecional igual nós temos aqui. Pode causar comportamentos estranhos no Hibernate, tá? Se a gente for incluir o ID, porque ele vai mudar a persistência. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai usar a anotação @data. Eu posso até trazer um vídeo mais detalhado aqui no canal sobre isso, tá? E às vezes pode gerar até recursão infinita no toString, tá? Se a tua entidade tiver um método toString, ela entra em looping. No teu caso aqui não vai fazer isso porque tu não implementou um toString, né? Mas pode ser um problema aqui, tá? No mais, é isso aqui na parte de domínio, tá? Então criou os enums, criou as entidades, enfim. Show de bola. Agora, pessoal, vamos entrar aqui nos DTOs. Eu achei que os DTOs eles ficaram bem interessantes da forma como foi montada. Principalmente esse API Response aqui, ó. Ele criou uma classe para padronizar as respostas da API. E isso aqui é muito legal, tá? E todos os DTOs que ele montou com o record e usou aqui o validation para fazer algumas validações. Cara, ficou sensacional aqui, tá? Essa tua ideiazinha de criar um API Response padronizada, eu achei muito perfeita, tá? Beleza? Vamos entrar agora aqui nos pacotes de exceção, tá? Assim como no projeto do Flávio que eu mostrei anteriormente, o Rafa ele explorou muito bem também as exceções personalizadas, optou por usar um Global Exception Handle e fez todo aquele processo, ó. O Project Not Found, que ele criou aqui. O Project Name Exist Exception. Então, ele criou algumas exceções personalizadas aqui. E isso aqui, ele seguiu a regrinha dos Try Except, né? Ficou muito bom. O teu pacote repository ficou um pacote tipo bem tradicional, né? Estendeu o JPA repository. Implementou um métodozinho aqui que é o Exist by Name. E o task também ficou bem interessante. Inclusive, tu já usou paginação, né? Tu usou o Pageable aqui do Spring para as tasks. Isso aqui é muito bom para evitar, tipo, explosão, né? Tipo, se eu tenho, sei lá, 1000 tarefas, trazer todas elas ao mesmo tempo pode ser muito ruim. E usando a paginação, o teu front, quem for fazer o front da tua solução, ou até tu mesmo, pelo que eu vi, tu é um full stack, né? Tu vai conseguir trabalhar de uma melhor maneira, né? Organizar a tua consulta com filtros, enfim. Beleza? Vamos lá agora aqui no teu pacote Services. O teu pacote Services, cara, tu fez um padrão com interface, né? Então, tu criou aqui um pacotezinho em PL, e daí tu criou o Project Services só com os métodos aqui. Então, sem implementação, porque é uma interface, é uma classe abstrata. Então, tem o create, o list all e o list all non-pageable. E o task services, tu criou os métodos. Cara, eu não sei se isso aqui faz muito sentido, tá? Eu acho meio que forçado e desnecessário. Eu criaria uma interface para isso se
todos os meus services fossem utilizados os mesmos métodos, porque uma interface é uma espécie de contrato. Então, a classe que vai implementar essa interface, ela obrigatoriamente ela precisa sobrescrever ou fazer a implementação desse método, né? Tu está assinando com ela, ó. Eu estou assinando um contrato que eu chamei de Task Services, esse contrato. Esse Task Services, eu tenho todas essas cláusulas aqui do meu contrato, ou seja, quem implementar, eu vou ter que sobrepor, vou ter que refazer esse método, esse e esse. Então, não sei se faz muito sentido na arquitetura em camadas trabalhar assim, tá? Se fosse uma arquitetura limpa e tal, hexagonal, poderia fazer assim. Mas aqui não vejo tanto muito sentido. Fora isso, o teu pacote de services está fazendo o que ele precisa fazer e tá bem bacana, né? Regra de negócio, response, enfim. Tá, ó, retornando as exceções corretamente. É isso. Beleza? E agora a gente vai entrar dentro do teu pacote controller aqui. Então eu vou vir aqui, controller, project controller. Beleza. O Project Controller, ele está muito bem desenvolvido e ele está muito bem padronizado, tá? Inclusive, ó, isso aqui foi o charme do teu back-end, né? Essa API response de resposta, tá? Isso aqui, cara, para quem é front é uma mão na roda, porque ele vai sempre retornar o mesmo padrão e só muda o objeto, que é o contexto. O resto é tudo padronizado. Então, parabéns, Rafa. Acho que tu fez muito mais do que alguns juniors que a gente vê por aí. Beleza? Então, meus parabéns mesmo. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar o último repositório. Então, vou fazer review de três projetos. Minha CPU tá lá em cima, não sei porquê. Espero que o vídeo não trave. Então vamos lá. O repositório que eu vou ver agora é do inscrito chamado Marco Antônio Lobo, tá? Então se liga na tela. Bom, Marco Antônio Lobo, ele é um Java back-end, né? Gosta de clean code, ó. Ele é clean code advocate. Eu vou seguir ele aqui já para dar aquela moral. Deixa eu pegar as minhas anotações que eu fiz dele aqui. Vamos lá. E eu vou entrar aqui no repositório dele. Beleza? Cara, olha só o que eu anotei aqui para ele. Só lendo esse README do projeto, feito pelo Marcos, a gente vê a gama de tecnologias diferentes que ele escreveu. Então a gente já viu que trata de uma implementação um pouco mais robusta do que aos outros dois que eu acabei de comentar. Ele trabalhou com Docker, ele trabalhou com MapStructure, ele trabalhou com Builder, com Beam, com Validation, fez um Swagger e fez todo o trabalho do Spring Security. Então, ficou absurdo. Esse readme dele aqui também está muito bom. Ele usou o application.yam para fazer, como fazer o clone, como rodar o projeto dele com Docker, quais foram os endpoints, ó, como tu pode usar para tu testar esses endpoints, fez casos de teste, enfim. Cara, muito bom mesmo. Vamos baixar aqui também, ele fez faz 2 meses, então eu vou baixar aqui esse projeto, pronto. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou fechar aqui o Chrome para melhorar a velocidade da minha máquina. Vou vir aqui e vou descompactar. É esse aqui. Show de bola. Provavelmente vai dar erro quando eu for importar, mas a gente não vai rodar no vídeo, pelo menos, né? Então vamos lá. Open. Downloads. É esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Muita calma. Eu não sei se eu consigo. Não. Escritos main 2. É esse aqui, ó. Pronto.
fechar aqui esse de trás. Agora eu travei toda a minha máquina, né? Pronto, é esse daqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na arquitetura de projetos dele também. Ó, ele também fez, pessoal, no formato de arquitetura em camadas, por mais que ele é um clean code advocate, né? Que deixa eu só compilar aqui, ele está resolvendo o Maven as dependências, senão vai começar a travar, tá? O legal, então, só para vocês observar que com todas as tecnologias que ele utilizou, com Docker, com MapStructure, com Builder, com Beam Validation, ele fez esse desafio usando a arquitetura em camadas, tá? Ainda está resolvendo aqui, mas vamos lá. Eu vou começar pelo tradicional, que seria o pacote Entity, tá? Primeiro, eu gostei da forma como ele implementou, tá? Eu não curto muito o uso do UID para esse tipo de solução, para esse tipo de projeto, tá? Porque é algo mais simples mas por outro lado eu achei interessante, né, que ele transformou essa entidade em uma entidade não anêmica. O que eu quero dizer com isso? Ele criou, em vez de ele colocar só o encapsulamento tradicional aqui, né, privar tudo e fazer as anotações, ele criou métodos. Ó. Então, que métodos que ele criou aqui? Ele criou o add task e ele criou o remove task. Isso a gente fala que é uma entidade ou uma classe modelo que não é anêmica. Ou seja, essa entidade dele possui métodos de auxílio. Então, acho isso muito interessante. Eu costumava fazer muito isso daqui, tá? Quando eu codificava quase todos os dias, e eu acho bem legal. Beleza? Depois, tu pode dar uma olhada, Marco, num artigo científico escrito pelo Rafael Pontes, que ele fala quando e quando não usar o UID na nossa entidade ou no nosso banco de dados. Tá certo? Dá uma olhada lá e depois tu tira as suas próprias conclusões. Beleza? Não vou entrar muito neste detalhe. Vamos abrir aqui agora o pacotezinho que é o DTO, tá? O DTO dele, ele fez uma abordagem bem tradicional. Então, ele optou por usar Lombok e não usar records. Acho que os nomes das classes aqui, né, Product Create, Project Create e Project DTO podia ser Project Response aqui, para quem for pegar e implementar esse projeto e dar continuidade nele, ficaria um pouquinho melhor, né? Mas no mais aqui não tenho o que falar, né? Não tem o que falar, tá seguindo à risca o padrão tradicional. Beleza? Vamos entrar aqui então no repository. Então, são dois repositories tradicionais também, que seguiam um padrão. E aqui ele fez o JPQL. Então, ele também usou a paginação e ele implementou uma query aqui também para fazer o find by filters, para fazer a busca das tasks por alguns filtros. Muito legal. Bom, o que os outros não fizeram, ele fez, então ele criou um pacotezinho mapper para fazer, né, o toDTO. Ele utilizou algumas anotações aqui para fazer o toEnt. Ó, ele usou o @mapper e ele usou o mapStruct. Gosto, não vejo problema também em usar, tá? Então, o que eu gosto é que ele consegue separar as responsabilidades, né? Não fica muito jogado no services, não fica muito jogado no controller. Então, a forma como tu monta o teu map structure, para mim, é tipo indiferente, assim. Tu pode usar bibliotecas, tu pode usar um padrão tradicional sem biblioteca, fazer tudo na unha, tá? Então, não vejo tanto problema assim, tá?
Beleza. O que nós temos mais aqui, né? A camada de serviços. Ele também usou aquele padrão de interface. Não vejo uma necessidade disso. Ó, olha só. Se eu fosse fazer esse padrão de interface, tu pode ver que é basicamente, eu poderia ter apenas uma interface padronizada, com todos os métodos. Em vez de passar os DTOs, eu passava uma classe aqui, um objeto, um T, alguma coisa nesse sentido, e implementaria em todos eles aqui, ó. Não faz muito sentido eu ter uma Task Services e uma Project Services que tem os mesmos métodos dentro para fazer a implementação delas, tá? Então, acho que tem que começar a dar uma pensada sobre isso aqui. Que mais? Controller dele. O controller dele, ele faz uso de anotações que a gente não viu nos outros, que é o Pre-Authorized, né, para verificar se está autenticado ou não. Ele usou o pacote Validation, mas eu acho que faltou no controller um melhor controle de exceções. Eu acho que no back-end como um todo faltou um pouquinho, tá? Ele criou o pacote exception aqui, que vai ter só um REST exception, que é o famoso handle, né? Mas acho que faltou alguma coisa aqui, né? Acho que faltou alguma coisa, tá? Beleza. Quando eu falo de exceções no pacote no projeto como um todo, é porque eu vi que aqui dentro de config, tu criou o teu global, né? Então ele tá aqui, ó, só que não sei se ficaria dentro de config seria a melhor solução, né? Não sei. Eu colocaria dentro de exceptions mesmo, porque ficou exceptions aqui, exceptions aqui. O que mais que eu anotei aqui para ti, cara? Eu acho que eu anotei 5 possíveis melhorias aqui no teu Spring Security. Eu acho que tu usou um Spring Security básico, né? Então eu trocaria por JWT com stateless. Tu poderia usar a senha do teu Spring Security com bcrypt, talvez, tá? Para evitar vazar dados, certo? Então, se a gente for olhar aqui, tá tipo uma autenticação básica, né? Então, tu poderia usar isso. Tu poderia usar o RBAC, né? O RBAC de verdade ali com roles, com escopo aqui no Spring Security. O CORS, deixa eu ver como é que tá o CORS. Não sei se eu colocaria nesse formato aqui. Então, quando a gente trata de Spring Security, é muito particular, né? Então, é difícil eu comentar. A forma como eu trabalho hoje Tá travando o vídeo, né, cara? A forma como eu trabalho hoje tá muito bem explicada no meu vídeo de Spring Security, no módulo 1 e módulo 2. Eu acho que tu poderia dar uma atençãozinha um pouquinho melhor, porque ela ficou básica, essa tua segurança do teu back-end, tá? Então, tu liberou só os docs e o Swagger, né? Então, poderia dar uma atençãozinha um pouquinho melhor em cima disso. E o que eu gostei muito também do teu projeto é que tu fez toda a parte de testes, né? Então, tu mocou os dados aqui para fazer testes, teus endpoints, e isso aqui é um diferencial. Inclusive, nessa semana eu lancei na terça-feira um vídeo, se você não viu, foi lançado, sobre testes de integração, que eu acho, tipo, muito mais legal de fazer do que a própria forma desse tipo de teste, tá? Mas é uma opinião minha. No mais, cara, muito bom o teu projeto, tá? Tá de parabéns. E tua organização, não tive tantas dicas para te dar. Eu acho que a dica mais está na questão de segurança mesmo do teu back-end. O resto tá tudo 100%. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um code review feito. Foi um code review de 3 projetos. Eu espero que vocês tenham gostado. E desculpa pela demora, tá? É porque
Final do ano a demanda é enorme aqui para mim. Então, final de semestre da faculdade, entregar planejamento na empresa, fazer os vídeos do canal. Então, cara, é isso. Bom, um forte abraço a todos e até o próximo. Fui.